tarde, senhoras ministras, senhores ministros. Renovar esses meus votos ao ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes e ministro Nunes Marques. Também saudar que já está presente o doutor Augusto Aras, nosso procurador-geral da República, e os advogados Gustavo Moraes, Pedro Marcos, Marcos Vinícius, Gabriel Leonardos, Regis Percy, Vitor Rufino, Eduardo Alac, doutor Henrique Amaral, doutor Alain Rossi e doutor Gustavo Zorteia. Então, nós vamos dar início, de ministro Dias Toffoli eu me referi também, né? Que é o relator. Vou dar início à abertura da 13ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 6 de maio de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h21, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Só para relembrar, o tribunal, na última sessão, por maioria, conheceu da ação direta e julgou procedente pedido para declarar a inconstitucionalidade, parágrafo único, do artigo 40 da Lei 9279, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. Em seguida, o julgamento foi suspenso para a deliberação de proposta de modulação dos efeitos da decisão para esta assentada. Então, eu concedo a palavra a um pedido de fala do doutor Gustavo Moraes. Eu pergunto ao relator se Vossa Excelência, antes de dar início à sua proposta de modulação, se Vossa Excelência concede a palavra ao advogado Gustavo Moraes, ministro Dias Toffoli. Se for sobre matéria de fato, porque, enquanto modulação, nós recebemos inúmeros memoriais, o gabinete teve diálogos, não só entre nós, os ministros dos nossos gabinetes, e eu com Vossas Excelências, matéria de fato, porque se for para fundamentar ou argumentar qual a melhor modulação possível, nós teremos que reabrir toda a linha de manifestações orais, ou seja, matéria de fato, com muita honra, escuto o eminente advogado, senhor presidente. Pois não, doutor Gustavo Moraes, é matéria de fato? Sim, seria matéria de fato, ministro. Então, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Gostaria de saudar aos participantes desse julgamento, na pessoa do presidente, ministro Luiz Fux, na pessoa do eminente relator, ministro Dias Toffoli, e é realmente uma questão algum fato que ocorreu no final do dia de ontem e se refere às 46 ações judiciais relativas ao artigo 40, parágrafo único, que foram propostas no final do dia de ontem, e vindo, portanto, a se somar às 27 outras ações judiciais, versando sobre a mesma matéria, a grande maioria perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, e tendo em vista, então, essa quantidade de ações judiciais, talvez fosse conveniente, em havendo uma modulação que encampe tais ações, que seria conveniente um preciso recorte temporal das mesmas, a fim de haver maior segurança jurídica para o jurisdicional. Muito obrigado. Então, eu devolvo a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli.
Ministro... Presidente, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lúcia, nosso decano, ministro Marco Aurélio, vice-decano, ministro Gilmar Mendes, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, advogado-geral, senhoras e senhores, advogadas e advogados, servidoras e servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Eu agradeço ao doutor Gustavo. Essa questão foi trazida também em memoriais e dialogada em algumas audiências por videoconferência. E, de algum modo, eu penso que na proposta que atualizo após diálogos, não é a mesma que fizera na semana passada, como ficamos de fazer um diálogo com os eminentes colegas e também de ouvir os elementos daqueles que colaboram com a Justiça e com as respectivas funções essenciais. Eu trago uma proposta que não é de tamanho distante daquela, mas que tem peculiaridades e diferenças. Então, eu vou fazer a leitura do texto mais alongado, mas também fiz chegar aos eminentes colegas uma tabela para, de uma maneira mais mnemônica, ter uma compreensão geral. Que, de qualquer sorte, essa tabela também estará, caso prevaleça essa posição, no meu voto. Ministro Dias Ministro Dias Toffoli. Sim. Ministro Dias Toffoli, é que eu pulei, na hora de conceder a palavra ao advogado, também havia pedido a palavra o doutor Marcos Vinícius. E eu... Doutor Marcos Vinícius dispensa a palavra ou ainda quer fazer uso da palavra? Presidente, eu havia feito, mas eu fico muito sem jeito em interromper Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência sabe que eu não gosto de me portar deste modo, mas somente para dizer, e em decorrência do que é matéria fática também, do que fora discutida na sessão anterior, de um estudo que foi publicado pela revista Nature, envolvendo mais de 87 mil indivíduos, que concluiu que, infelizmente, quase todos os sistemas do corpo humano podem ser afetados pela Covid-19. Apenas isso, Excelência. Não. Então, ministro Dias Toffoli, agora, Vossa Excelência pode prosseguir, porque não há mais nenhum pedido de esclarecimento de matéria fática. Pois não, senhor presidente. Passo, então, a proposta de modulação dos efeitos, que é retificadora e ratificadora em alguns termos, retificadora em outros, daquelas adredemente apresentadas. Depreende-se, digo eu, do texto do parágrafo único do artigo 40, que a sua incidência ocorre quando da concessão da patente pelo INPI. Com efeito, concedida a patente e aferida a demora da autarquia federal, define-se que a patente vigerá por mais de 10 ou 7 anos, prazos aplicáveis, respectivamente, à invenção e ao modelo de utilidade, contados da concessão. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 deve ter como pressuposto o aludido marco temporal, momento da concessão da patente pelo INPI, com extensão do prazo, por ser esse o momento da incidência do parágrafo único do artigo 40. Dessa forma, uma vez declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, a partir da publicação da ata de julgamento, o que ocorrerá? O INPI, ao conceder uma patente a partir da data dessa publicação, não mais poderá fazer incidir extensão prevista na norma declarada inconstitucional, de modo que o privilégio durará pelos prazos específicos do caput do artigo 40. 20 anos em caso de invenção
e 15 anos no modelo de utilidade, a contar do depósito. Isso é válido para toda e qualquer categoria de invenção, englobando tanto os pedidos já depositados e à espera de uma resolução da autarquia, quanto aos novos pedidos. Se, por exemplo, no dia seguinte à publicação da ata de julgamento, o INPI deferir uma patente de invenção, ainda que o processo administrativo tenha tramitado por mais de 10 anos, no dia seguinte à publicação da ata não haverá mais, sob nenhuma hipótese, em nenhum caso, nenhuma extensão, pois já afastado o parágrafo único do artigo 40, o qual foi declarado inconstitucional por esta Corte. É importante ressaltar, além do mais, que em relação aos produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e ou materiais de uso em saúde, em razão da medida cautelar por mim deferida em 7 de abril de 2021, aliás, o Dia Mundial da Saúde, desde 8 de abril de 2021, quanto a estes produtos farmacêuticos e equipamentos ou materiais de uso em saúde, desde 8 de abril, está vedado ao INPI conceder patentes dessa categoria na qualidade de extensão do parágrafo único. Segundo ponto, dito isso, antes de adentrar na proposta de modulação, alguns esclarecimentos. Esclareço desde logo que não proponho a modulação dos efeitos, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade, na minha proposição, deverá operar com efeitos retroativos ex tunc em relação às seguintes situações. Primeiro, ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021. Por que essa data? Data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo, que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. E aí, para esclarecer uma dúvida, eu acrescento ou seja, as condições não são cumulativas, mas alternativas. 2, patentes que na data da publicação da ata deste julgamento estiverem vigentes com extensão de julgamento relacionadas, e aí eu digo na data deste julgamento final, a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e ou materiais de uso em saúde. Destaco, a partir da dúvida suscitada na tribuna, que essas duas hipóteses, e reitero agora, não são cumulativas. De modo que, estando configurada qualquer uma delas isoladamente, incidirá efeitos retroativos. Repito, na minha proposição existirão efeitos retroativos com o seguinte objeto e com a seguinte data: ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo, que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, e aqui indistintamente. Segundo, não cumulativo, alternativo, patentes que na data da publicação da ata deste julgamento estiverem vigentes com extensão de prazo relacionado a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e ou materiais de uso em saúde. Em ambas hipóteses, efeitos retroativos, ou seja, não estou modulando.
Em ambas as situações, entendo que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 deve operar com efeitos ex tunc retroativos, como é a regra nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade. Ressalte-se que o efeito retroativo opera-se automaticamente, como consequência lógica da declaração de inconstitucionalidade. Assim, para afastá-lo, ou seja, para modular os efeitos dessa decisão nos termos do artigo 27 da Lei 9868, faz-se necessária a maioria absoluta de 2/3 dos membros da Corte. Todavia, entendo que nestas duas hipóteses aqui apresentadas, a segurança jurídica e o interesse social militam pelo efeito retroativo. E, portanto, aqui não há se falar em modulação. E, nesse sentido, já temos 9 votos no que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade, mas aqui delimitando esses efeitos retroativos nesse âmbito. Não obstante, aqui um detalhe que acresço, que diferencia da proposta anteriormente apresentada, e por isso destaco para os eminentes colegas e para aqueles que acompanham o julgamento, não podemos ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual produziu efeitos concretos, inclusive efeitos contratuais, também no que tange às invenções de uso em saúde. De fato, nesse interregno, algumas patentes dessa natureza foram deferidas com a extensão do parágrafo único e, assim, produziram efeito dentro desse prazo estendido. Tratam-se de efeitos indiretos da norma questionada, mas que, a meu ver, para evitar judicialização a respeito das suas consequências, merecem, para a segurança jurídica devida, ser considerados por esta Corte. E assim, tendo em vista, apesar de não modular, como já dito, não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes na área de medicamentos e de produtos hospitalares, fármacos, entendo prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos. Quais? Efeitos concretos já produzidos, em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no caput do artigo 40. Deixe-me dar um exemplo disso. Um medicamento que esteja vigorando já com 3 anos a mais dos 20 anos, por efeito do artigo 23, que foi adquirido, que foi utilizado, poderá o segmento privado ou o segmento público que o adquiriu pedir alguma indenização porque teria um concorrente a menor custo? Não. Era um objetivo de trazer maior segurança jurídica e evitar a judicialização na interpretação da decisão do Supremo que faço essa proposição. Eu repito, tendo em vista, apesar de não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes, entendo prudente que a Corte resguarde os efeitos concretos já ocorridos, em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no caput do artigo 40. Desse modo, evitar-se-á eventuais rediscussões e até mesmo judicialização de diversas situações concretas, consolidadas antes do julgamento dessa ação direta. Contratos que foram realizados e que estão em execução. Continuo. No que tange ao item 1 da presente ressalva, a modulação dos efeitos,
Destaco que estou ajustando esse ponto em relação ao que anteriormente havia proposto, exatamente na última sessão de julgamento. Na sessão anterior, propus conferir efeitos retroativos à decisão em relação às ações judiciais propostas até a data da publicação, até a publicação da ata deste julgamento. No entanto, como já até antecipei em resposta ao esclarecimento de matéria de fato do Dr. Gustavo, no entanto, após participar de audiências com advogados e ler os memoriais que me foram entregues, concluir ser mais prudente fixar, diante das premissas de segurança jurídica, como marco temporal, a data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo, qual data? 7 de abril de 2021. Visto que, haja vista que naquela decisão, adiantei a proposta de modulação, pois reproduzi o meu voto na íntegra, que seria produzido no Pleno. Voto este que faria na hipótese de declaração da inconstitucionalidade da norma questionada. E aquilo acabou antecipando e dando margem ao ajuizamento de diversas ações por agentes interessados, tão somente com o fito de se subtraírem aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Feito esse esclarecimento, passo ao terceiro item da modulação. Em relação aos produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e ou materiais de uso em saúde, repito, deixo de modular os efeitos da decisão, tendo em vista a situação excepcional, caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, a qual elevou dramaticamente a demanda por medicamentos e por equipamentos de saúde de forma global, no mundo todo, com a elevação dos ônus financeiros, tanto para a administração pública quanto para o setor privado suplementar e complementar de saúde em nosso país, e bem como para o cidadão na aquisição desses itens. De fato, a crise sanitária impactou o sistema de saúde como um todo, exigindo a adaptação de estruturas, a contratação de profissionais e a aquisição de insumos, de materiais hospitalares, de vacinas e de medicamentos, seja destinados a combater a doença em si, a doença propriamente dita, mas também aqueles voltados a combater os seus inúmeros desdobramentos e complicações. De outra banda, está fartamente demonstrado nos autos deste processo, a partir de estudos realizados por instituições públicas oficiais, como o Ministério da Saúde, o Tribunal de Contas da União e instituições de ensino e pesquisa, que o parágrafo único gera enormes impactos para os cofres públicos na área de saúde. Percebam que, se essa Corte vir a modular os efeitos da decisão em relação às patentes de medicamentos e produtos de saúde, atribuindo-lhes eficácia apenas ex nunc só pro futuro, o que eu não estou a fazer, estaremos postergando por vários anos os efeitos práticos dessa decisão no setor de saúde e, consequentemente, garantindo a continuidade das enormes distorções geradas pela norma nessa seara. E tudo isso em plena crise sanitária de saúde. Ora bem, nesse quadro, entendo que na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada, de modo que, desde logo, decaiam as extensões dela decorrentes e tais patentes
passem a ostentar os prazos de vigência do caput do artigo 40. Notem que o fundamento que eu utilizo para ressalvar as patentes relativas à saúde da modulação dos efeitos vai além da mera cogitação acerca das invenções especificamente destinadas ao enfrentamento da Covid-19. Reitero que tem em perspectiva o aumento global da demanda por itens de saúde e, consequentemente, dos gastos públicos e do cidadão com esses produtos. Fato que torna inadiável a produção dos efeitos dessa decisão relativamente aos medicamentos e produtos de uso em saúde. Por isso, com a devida vênia daquilo proposto pelo ministro Gilmar Mendes na sessão de 6 de maio passado, limitar o item 2 da minha ressalva à modulação, de modo a apenas conferir eficácia retroativa à decisão quanto ao que tange aos produtos da área de saúde especificamente utilizados direta ou indiretamente no combate à pandemia, por todo o exposto aqui, com a devida vênia, deixo de aderir à solução proposta por Sua Excelência. Pois bem, seria extremamente complexo definir dentro do universo de cerca de 3.435 patentes da área de saúde, as quais teriam e quais não teriam indicação de uso no combate à Covid. Justamente por ser uma doença perniciosa com repercussões em inúmeras áreas clínicas, inclusive neurológica, cardiológica, pulmonar, renal, etc. Como definir e quem iria definir quais delas são e quais delas não são destinadas ao combate à pandemia? Parece-me que eventual decisão do tribunal, nesses termos, conferiria enorme margem de discricionariedade e, de novo, com tempo de discussões, aos responsáveis pela definição dos produtos destinados ao combate à pandemia, trazendo elevado nível de insegurança jurídica e, pior, dando margem à judicialização. Esse produto entrou, não judicializa. Esse produto não entrou, judicializa, vice-versa. Portanto, na situação específica, as patentes de produtos de uso em saúde, a segurança jurídica e o interesse social, com as devidas vênias dos que possam entender indiferentemente, orientam que se ressalve da modulação não somente as patentes relativas a produtos utilizados no combate à Covid-19, mas sim todas as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e ou materiais de uso em saúde. Critério objetivo, determinado e já utilizado pelo INPI. E aqui eu abro um parênteses no voto escrito. Todas essas questões, não só essa da modulação, mas desde o início do meu voto, junto com a minha equipe do gabinete, nós estivemos dialogando com o Ministério das Relações Exteriores para saber impactos na OMC, com o Ministério da Saúde, com autoridades de regulação, para exatamente termos uma decisão que possa ser a mais consequente possível e a que evite possibilidade de maiores e de reiteradas judicializações. De toda forma, reitero, a incidência dessa decisão sobre os produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e ou materiais de uso em saúde, com efeitos ex-tunc, retroativos, não implicará necessariamente a queda de patentes, visto que restará assegurada a vigência da exclusividade pelo período previsto no caput do artigo 40, a contar da data do depósito do pedido de patente, 20 anos em caso de invenção e 15 no de modelo de utilidade.
Regra que sempre reitero, permanece intocada nesta decisão e que assegura exatamente a proteção compatível não só com a Constituição de 1988, mas com o festejado, multicitado Acordo Internacional, Acordo TRIPS. Quarto item da modulação. Tendo em vista a alegada violação do artigo 27 do Acordo TRIPS, relativo à necessidade de isonomia na proteção patentária, que foi falado também da tribuna, em alguns memoriais, e pareceres, com a devida vênia, sem distinção entre campos tecnológicos e origem da invenção, transcrevo para a melhor compreensão o dispositivo e leio com a devida vênia dos colegas. Artigo 27, matéria patenteável, item 1, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção de produto ou de processo em todos os setores tecnológicos será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do artigo 65, do parágrafo 8 do artigo 70 e no parágrafo 3 desse artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis, sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. Fecho a citação do dispositivo e passo a dizer. Pois bem, além dos aspectos que já expliquei na sessão anterior em relação ao direito comparado e o histórico e a realidade do sistema multilateral de solução de controvérsias, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC, também tive contatos, embora não esteja mais à frente da Secretaria-Geral da OMC, mas a ocupou por 2 mandatos, sendo o último eleito à unanimidade por mais de 170 países, o embaixador Roberto Azevedo. Também dialoguei com ele sobre esse voto. No âmbito da OMC, conforme se depreende de abalizada doutrina, esse dispositivo tem âmbito específico de aplicação, qual seja o dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção, o que decorre da interpretação sistemática do TRIPS. Veja o que diz, nesse sentido, Denis Borges Barbosa, multicitado aqui ao longo desses dias de julgamento e nas manifestações das mais variadas autoridades que estiveram com o poder de fala. Referência em matéria de propriedade intelectual. Disse ele, abro aspas, a cláusula em questão se insere em um artigo cujo título em matéria efetiva é, sob aspas, Patentable Subject Matter, fecho. Ou seja, aquilo que pode ser objeto de um pedido de patente. Parece razoável assim, continua ele, o entendimento de que, em princípio, as disposições do artigo 27 se voltam aos requisitos de patenteabilidade, ou seja, aos pressupostos da concessão da patente. As regras relativas ao conteúdo dos direitos, diz ele, conteúdo dos direitos, prazo e limitações eventuais, enfim, todas as questões relativas às vicissitudes da patente após sua concessão, são tratadas em disposições específicas. Continua o autor, a citação é um pouco longa, peço licença, mas é de relevância diante de alguns argumentos trazidos em contrário na possibilidade de se distinguir uma modulação para dado setor e não para outro. Então, voltando a Denis Borges Barbosa, continua ele. No entanto, o artigo 27 menciona que patents shall be available and patent rights enjoyable.
Fecho aspas. Literalmente menciona-se o exercício do direito e não só os pré-requisitos de sua concessão. Mas, para emprestar alguma sistematicidade ao texto, torna-se necessário interpretar que os pressupostos do exercício a que se refere o artigo 27 sejam incondicionais e intrínsecos a dos direitos. Com efeito, diz eles, uma patente já desde sua nascença existe sob certas limitações de exercício que só possa valer no país que o concede, é um dos pressupostos do direito, que só vija por, no máximo, tantos ou quantos anos, é outro pressuposto incondicional e intrínseco. Que não seja oponível aos outros eventuais inventores que não tenham pedido proteção, pode ser outro requisito imposto pela lei nacional, sempre como limite intrínseco e incondicional ao exercício do direito. E continua. A coerência de um texto tão precisamente regido como o do TRIPS exige que se trate, neste artigo, exclusivamente dos pressupostos de obtenção e dos pressupostos de exercício da futura patente. Ou seja, o artigo 27 deve ser lido de forma a impor que, no momento em que a patente seja concedida, não exista, nesta origem, nenhuma diferença quanto aos três elementos que menciona. Por exemplo, no tocante ao campo da tecnologia, o artigo 27 proíbe que se conceda patente de medicamentos só oponível contra produtos importados. Quanto ao local de invenção, veda que se negue patente se a invenção for realizada em certo território. Por exemplo, na África do Sul. Provavelmente ele escreveu aqui na época de apartheid. Ou se restringe o exercício apenas às invenções concebidas em determinadas áreas, por exemplo, o Mercosul. Mas fugiria à sistemática do acordo entender-se que o artigo 27 se refere ao uso efetivo, que é não pressuposto intrínseco e incondicional, mas condição de manutenção do direito, dependente para sua implementação de atos posteriores e eventuais do titular da patente ou de terceiros. Fecho aspas, cito a fonte. Volto a dizer, assim, quando o artigo 27 do Acordo TRIPS veta a discriminação quanto ao setor tecnológico, está se referindo à dimensão da patenteabilidade da invenção e não aos desdobramentos da patente, desdobramentos da concessão da patente. Nesse quadro, não surpreende o fato de inúmeras jurisdições citadas em meu voto, e volto a dizer, estão citadas no meu voto, países diferentes, jurisdições diferentes, concederem tratamento diferenciado às patentes, em especial farmacêuticos, no que tange aos períodos de vigência, seja para possibilitar mecanismos de extensão da exploração exclusiva, seja para vedar qualquer instrumento dessa natureza, o que ocorre, por exemplo, na Colômbia e no Peru, em que há extensão, mas não para os casos da indústria farmacêutica. Em que pese essa vedação decorra do reconhecimento no âmbito da comunidade andina, da existência de correlação entre a ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento. Pois bem, item 5º do meu voto nessa parte da modulação. As informações fornecidas pelo INPI demonstram uma noção dos efeitos concretos da incidência do efeito ex nunc, no que tange às patentes de produtos de uso em saúde. A autarquia realizou um levantamento do total das patentes em vigor, com extensão de prazo por força do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, considerando uma projeção para 31 de dezembro de 2021, ou seja, realizou-se um cálculo conservador, considerado inclusive aquelas situações em que, no caso deferida a patente, até o final do ano haveria extensão do prazo, obtendo o total de 30.648 patentes. Portanto,
Esse é o total de patentes, segundo informação do INPI, que poderá, a partir do dia 31 de dezembro de 2021, o total de 30.648, ser afetadas pela declaração de inconstitucionalidade, aqui já proclamada por maioria de 9 votos a 2 do parágrafo único do artigo 40. Parágrafo único. Com efeito, do total de 30.648 patentes vigentes, com a extensão de prazo decorrente do parágrafo único do artigo 40 da lei, segundo a estimativa do INPI, apenas 3.435, na proporção 11,21% das patentes, são relativas à área da saúde. E no meu voto, Vossas Excelências o receberam, tem um gráfico demonstrando esses dados. Obviamente, não vou fazer aqui a descrição do gráfico. Sigo adiante. As outras 27.213, o que corresponde a 88,79%, são relativas a todas as demais áreas tecnológicas. E para todas essas é que propõe modulação dos efeitos, todas essas outras áreas tecnológicas. Essa distribuição está clara no seguinte gráfico apresentado pelo INPI. Também não vou fazer a demonstração. Item 6 da modulação. Com efeito, não podemos deixar de levar em consideração na modulação dos efeitos a realidade fática subjacente à aplicação da norma. Estamos tratando de uma norma que vigiou por 25 anos, de modo que é essencial atentarmos para os riscos sistêmicos da declaração de inconstitucionalidade no caso, conforme manifestada a preocupação por alguns pares na discussão ocorrida ao final da sessão de 6 de maio próximo passado, em que já formado o quórum pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40. Em razão disso é que propõe a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 em relação a todas as situações afora a área farmacêutica, o que corresponde modular 27.213 patentes que estão sob extensão, o que corresponde a 88,79% do universo aqui considerado, conferindo a elas efeitos prospectivos ex tunc, ou seja, a partir da publicação da ata deste julgamento. Desse modo, as patentes de todos os demais setores tecnológicos, que até a publicação da ata de julgamento já tenham sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do artigo 40, manterão, afora a área farmacêutica, o prazo de vigência estendido, visto que, por força da concessão de efeito ex nunc, evidentemente, sempre considerando a necessidade de 8 votos, do quórum de 8 votos, a decisão nesse ponto, os atos anteriormente consolidados à luz da norma inconstitucional permanecerão intocados. Assim, a presente proposta de modulação resguarda, repito, cerca de 89% do universo de patentes concedidas já com extensão, aquelas que já têm a extensão, decorrente do parágrafo único do artigo 40 da LPI, ou seja, a ampla maioria dos setores da economia brasileira, cujas patentes concedidas nos termos da norma, questionada, manterão o prazo de vigência estendido. E aqui eu reproduzo no item 7 um quadro que procura sintetizar os efeitos da modulação proposta. Coluna 1, situação
fática, coluna 2, solução proposta, coluna 3, efeito prático. Para a primeira linha, situação fática, A, patentes já deferidas com a aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI, quando houver ação judicial proposta em curso, proposta essa até o dia 7 de abril de 2021, inclusive, que tenha como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI. Solução proposta: sem modulação, efeitos retroativos ex tunc. Efeito prático, nesses casos, independentemente do setor tecnológico, havendo ação judicial em curso proposta até o dia 7 de abril, as patentes com decisão judicial em curso poderão perder o período adicional que decorreria ou que decorre até a sua declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI. E assim passam a obstar período de vigência superior a 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos no modelo de utilidade, contados da data do depósito, caput do artigo 40, que está intocável. Situação fática, item D. Patentes já deferidas com a aplicação da extensão do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que trate de produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e ou materiais em uso de saúde. Solução proposta, coluna 2, para essa linha 2. Sem modulação, efeitos retroativos ex tunc. Consequência prática: perdem o período adicional que decorreria do parágrafo único do artigo 40 da LPI, passando a ostentar o período de vigência de 20 anos, garantidos no caso de invenção, e de 15 anos no caso de modelo de utilidade, conforme dispõe o caput do artigo 40. Ressalva específica no ponto: ficam resguardados, no efeito prático aqui assinalado, os efeitos concretos já produzidos em decorrência de vigência de patentes com prazo estendido, já concretizados. Situação fática, terceiro item. Todas as demais patentes já deferidas com a aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI que não incidam nos itens A e B anteriores. Solução proposta: modular efeitos prospectivos ex nunc, o que corresponde a 88,79% das patentes estendidas, que em número absoluto são, segundo informações do IPEM, 27.203. Elas permanecem com o prazo estendido, decorrente da aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI, em decorrência da modulação. Quarto item da situação fática para modulação. Pedidos de patente já depositados, mas ainda em tramitação no INPE. Solução proposta: efeito imediato da declaração de inconstitucionalidade. Já não podem mais, no futuro, até porque ainda estão em tramitação, se valerem do parágrafo único do artigo 40, declarado inconstitucional. Consequência: independentemente do tempo que venham a ter de tramitação, esses pedidos já depositados, mas ainda em tramitação, não mais poderão, no futuro, usufruir de extensão da vigência do parágrafo único do artigo 40, que está declarado inconstitucional. Ou seja,
a patente, nesses casos, independente de qualquer área, vigerá pelos prazos previstos no caput do artigo 40. Ou seja, na hipótese de pedidos ainda em tramitação, o efeito ex nunc mencionado no item C somente resguarda as extensões já deferidas, não as que possam, eventualmente, futuramente, vir a ser deferidas, até porque não estará mais no mundo jurídico, por declaração de inconstitucionalidade, o parágrafo único do artigo 40. E, por fim, o quinto ponto fático dentro dos estudos que desenvolvi. Novos pedidos de patente depositadas futuramente após a declaração da inconstitucionalidade. Situação desses novos pedidos. Evidentemente, não incidência do parágrafo único do artigo 40, porque já não estará mais no mundo jurídico. Consequência prática, não mais usufruirão da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do artigo 40. A patente vigerá pelos prazos previstos no caso do artigo 40. Este é o quadro sinótico. Eu sei que dentro desse quadro sinótico, e agradeço a paciência dos eminentes colegas, senhor presidente, mas muitas vezes, hoje em dia, nós precisamos dizer o óbvio para se evitar a judicialização. Para muitos de nós, é muito claro aquilo que eu estou dizendo aqui. Parece até primário, mas eu acho que se restou importante nós avançarmos neste tipo de esclarecimento para que evitemos judicialização com argumentos que, às vezes, pegando um opter dictum de uma decisão ou um contraponto que não foi absolutamente ao voto, mas a um caso específico, permitam uma judicialização. Por isso que entendi por bem, até pelos debates ocorridos, fazer este quadro e essa proposição. E chego à conclusão, senhor presidente, agradecendo sempre o tempo e a atenção de Vossa Excelência, dos eminentes colegas e das funções essenciais da Justiça. Oitavo e último item da proposição de modulação. Em face do exposto, propõe a modulação. Essa é a parte dispositiva propriamente dita. Ante o exposto, propõe a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, conferindo-se a ela efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo assim a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito. Esse é o primeiro parágrafo do 8º item, a regra geral. Segundo parágrafo do 8º item, ressalva. Ficam ressalvadas da modulação: 1. As ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive, data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo. E 2, de maneira não cumulativa, repito, as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos de processos farmacêuticos e a equipamentos e ou materiais de uso em saúde. E digo mais, em ambas as situações de ressalva, opera-se o efeito retroativo ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do artigo 40, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do artigo 40 da Lei 9.279 de 1996, mas resguardados eventuais efeitos concretos já ocorridos, já produzidos
em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, pelo voto de modulação bem especificado. E colho agora os votos dos eminentes pares. Como vota quanto à modulação, Sua Excelência o ministro Nunes Marques? Som. Como vota quanto à modulação, Sua Excelência o ministro Nunes Marques? Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, doutora Carmen Lira, senhores advogados, meu muito boa tarde a todos. Senhor presidente, eu acompanho a proposta de modulação do eminente relator, mas fazendo mínimas observações, né? Vi o esforço de Vossa Excelência para tentar evidenciar e albergar todas as hipóteses possíveis, né? Utilizando seu efeito ex tunc com a preservação de eventuais efeitos concretos já produzidos no decorrer da vigência das patentes, um efeito ex tunc com um viés de efeito ex nunc, e a utilização também da modulação do efeito ex nunc na linha C, com viés de efeito ex effecto in futuro, ou seja, poderia haver uma dúvida se esse efeito ex nunc ele afasta imediatamente a aplicação do parágrafo único, mas Sua Excelência foi claro em dizer que esse efeito se protrai, né, até o seu ultimato. Eu ousaria sugerir ao eminente relator, em relação aos itens B e C, quando utiliza a expressão de patentes já deferidas, me reportando ao artigo 38 da norma de regência, talvez fosse mais apropriado, ministro Toffoli, utilizarmos a expressão patentes já concedidas, porque há uma pequena distinção na norma. O deferimento é do pedido, e há um lapso temporal que exige o pagamento da taxa em um prazo de 60 dias. Então, somente após o recolhimento dessa taxa é que a patente é concedida. Então, provavelmente, e aí eu indago Vossa Excelência, se essa não foi a intenção, de tratar de patentes concedidas e não patentes deferidas, porque ambos os termos estão no artigo 38. E, ao meu sentir, talvez fosse o caso, mais apropriadamente, utilizarmos a expressão patentes concedidas, para evitar eventual embargo de declaração. Essas são as observações, senhor presidente, que eu tenho por enquanto. Sim, agradeço ao ministro Nunes Marques, não vejo dificuldade. É que nós, como juízes, utilizamos muito o deferimento. E, inclusive, a norma fala que o pedido é deferido, o pedido de concessão da patente é deferido e após é feito o recolhimento da taxa e após o recolhimento a patente é concedida. Era só essa observação. E me resguardo após também eventuais dúvidas que forem suscitadas pelos colegas, presidente. Mas, por enquanto, é só. Exato. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Agora, passo a palavra a Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, sobre a modulação. Boa tarde, presidente. Cumprimento o ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministros. Também, presidente, cumprimento o doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, e os advogados que sustentaram. Aqui também, presidente, para auxiliar os trabalhos do tribunal, para finalmente encerrarmos esse importantíssimo caso. Inicialmente, novamente, parabenizo o eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, em relação à modulação trazida
o que demonstrou acerto da observação feita pelo nosso decano no final de quinta-feira, da sessão, feita pelo ministro Marco Aurélio, que seria interessante aguardarmos, né, e reanalisarmos, darmos algum tempo para maturar a questão. E parece que a solução encontrada por Sua Excelência o eminente ministro relator foi realmente melhor do que a proposta originalmente por ele apresentada. A regra geral, os efeitos ex tunc, em regra geral, os efeitos ex nunc, e isso geraria, a partir da publicação, não mais da ata desse julgamento, a partir da ata desse julgamento, isso geraria quase um percentual grande de patentes, 88,79% ficariam garantidas a segurança jurídica, ou seja, aqui os requisitos da segurança jurídica estão a favor dessa manutenção. Em relação às demais, em relação à questão principalmente colocada pelo eminente ministro relator da área da saúde, a manutenção dos efeitos concretos, essa questão dos efeitos ex tunc, para que resultaria não efetivamente nos efeitos ex tunc gerais, mas para a possibilidade da manutenção dos efeitos concretos, inclusive em relação às ações judiciais. Concordo também com Sua Excelência em relação à mudança do prazo para as ações judiciais. Inicialmente, a modulação proposta por Sua Excelência seria da data de publicação da ata do final do julgamento. Houve uma retroatividade a 7 de abril de 2021, totalmente explicável aqui, foi a data da concessão parcial da medida cautelar no processo, ou seja, onde já houve a publicização da decisão do eminente ministro relator. Então, presidente, com essas rápidas considerações, acompanho integralmente o ministro Dias Toffoli. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, senhoras ministras, eminentes pares, senhoras e senhores advogados, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhor presidente e eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, a quem renovo meus cumprimentos pelo voto já anteriormente pronunciado, proferido, e agora, por igual, na minudência da proposta de modulação. Sua Excelência, o relator, parte da premissa em face da qual, em meu modo de ver, corretamente, se reconhece a modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade como uma exceção à regra da nulidade com efeitos ex tunc, da declaração de inconstitucionalidade de uma norma por esta Suprema Corte brasileira. E tal fundamento, como sabemos, vale-se da perspectiva que está embutida no preceito do artigo 27 da Lei 9868 de 1999. A própria norma que acabo de citar, que prevê a possibilidade de restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, prevê e afirma, portanto, expressamente que razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social devem ser os fundamentos da decisão que, tomada por maioria qualificada de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal, entenda pela eficácia prospectiva ou termo a ser definido da respectiva declaração de inconstitucionalidade. Portanto, o que Sua Excelência, o relator, propõe do ponto de vista da moldura hipotética circunstância, figura de direito perfeitamente cabível no processo constitucional típico. No caso dos autos, nada obstante, pedindo vênia
as compreensões em sentido contrário, entendo que não é o caso de valer-se da regra excepcional autorizada pelo artigo 27 da já citada Lei 9868, pois o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279, aqui em discussão quanto à modulação da decisão de inconstitucionalidade já tomada por esse colegiado, esse parágrafo único sempre foi objeto de fundadas críticas por parte da doutrina especializada, especialmente diante do fato de não haver paralelo na doutrina e legislação comparada para uma disposição normativa nos termos dessa cuja inconstitucionalidade já está declarada. Desde a edição da referida regra, as discussões doutrinárias reverberam, tanto no debate no âmbito do Congresso Nacional, quanto nos debates jurídicos propriamente ditos, o que se registra em decisões judiciais tomadas nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário competente. Havia, portanto, parece legítimo que assim se possa inferir, havia, portanto, uma forte probabilidade confirmada pela decisão por larga maioria no plenário desta Suprema Corte, foram 9 votos em 11 votos, de que o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial seria declarado inconstitucional, de modo que, na minha perspectiva, não está configurada a legítima confiança em sentido estrito e técnico que mereça ser protegida por meio da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ressalto, por importante, que a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial, entendo que não trará impactos negativos e desproporcionais aos titulares das respectivas patentes, uma vez que permanece vigente o caput do artigo 40 da lei, o qual estabelece prazo razoável de vigência da proteção patentária, o que atende à norma internacional, inclusive essa norma que advém do Tratado TRIPS, aqui multicitado. Assim, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator e aos ministros que o acompanharam, voto pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279. É com o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Conceda a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente, estimado ministro Luiz Fux. Boa tarde, prezadas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, a presidente, senhora secretária de plenário, Carmen Lilian. Presidente, eu, na verdade, eu estou divergindo, coerente com o voto que proferi, para acompanhar, digamos assim, o ministro Dias Toffoli na modulação, porém em maior extensão. Eu estou votando no sentido de que se atribuam efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, sem a ressalva específica que o ministro Dias Toffoli fez em relação a um segmento que é dos produtos farmacêuticos. Eu mantenho a ressalva de Sua Excelência quanto aos processos ajuizados até a data de concessão da cautelar e os que eventualmente tenham transitado em julgado. Portanto, eu voto e peço que compute o meu voto, presidente, pela modulação dos efeitos, apenas que em maior extensão. Na sessão passada, o ministro Gilmar Mendes havia proposto um recorte para os medicamentos
segundo ele apurou, eu não fiz a conta eu mesmo, seria o número de 9, que se encontrassem na situação do parágrafo único e que fossem específicos para o enfrentamento da Covid. Eu até, sinceramente, vinha preparado para esse recorte se ele ganhasse corpo no plenário. Mas a verdade é que até agora ninguém o suscitou e, portanto, não vejo muita razão para um reajuste que não se justificará porque me parece que não vai prevalecer. Se por acaso se encaminhar nesse sentido, eu peço a palavra novamente a Vossa Excelência. Mas, por hora, estou votando pela atribuição de efeitos ex nunc, como regra geral, tal como fez o relator. Estou votando para excepcionar as ações já propostas e as que tenham decisão transitada em julgado, penso que também, como o relator, divergindo apenas na parte em que ele exclui o setor farmacêutico do alcance da modulação. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso, que comigo compôs a minoria. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente. Senhor presidente, a todos cumprimento e, desde logo, adianto que meu voto acompanha apenas parcialmente o eminente relator, a quem, mais uma vez, eu parabenizo pelo belíssimo voto trazido, não só quanto ao tema em si, julgamento de mérito, onde acompanhei na íntegra Sua Excelência, mas também agora com relação à modulação dos efeitos, minudentemente exposta. Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, já acompanhado de colegas, está fazendo uma distinção com relação aos diferentes segmentos abrangidos ou afetados pela declaração de inconstitucionalidade. O eminente ministro Luiz Roberto, agora, inclusive, não acompanhou Sua Excelência quando restringe os efeitos ex nunc aos segmentos que não o setor farmacêutico, ou seja, onde exclui o setor farmacêutico da modulação. Eu, reportando-me e pedindo vênia e pedindo licença ao ministro Edson Fachin para acompanhar os fundamentos esgrimidos por Sua Excelência, acompanho a divergência aberta pelo ministro Fachin, não efetuando qualquer modulação, por entender que não estão presentes os pressupostos que me autorizariam a tanto, com a devida vênia. Então, muito obrigado, ministra Rosa Weber. Concedo agora a palavra à Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento na pessoa do ministro relator, Dias Toffoli, senhor procurador-geral, senhores advogados, senhores servidores, estou, senhor presidente, acompanhando, neste caso, com as vênias das divergências, porque são divergências em mais de um ponto, em maior ou menor extensão, mas estou acompanhando o voto do ministro Dias Toffoli, cumprimentando pelo alongado fundamento apresentado em cada qual dos itens, acho que impedindo, assim, que haja questionamentos posteriores que possam sobrevir, inclusive no que se refere à questão dos fármacos e todos os materiais que se referem à saúde. Eu estou inteiramente de acordo com o que por ele posto, estou, portanto, senhor presidente, votando pela modulação, mas nos temos postos no voto do ministro relator. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Concedo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Eu queria dizer que, inicialmente, acompanho e saúdo as pequenas alterações propostas pelo ministro Nunes Marques, que propõe que se altere
a expressão deferimento por concessão. De fato, do ponto de vista legal, existe um lapso temporal entre esses dois lapsos administrativos. E me parece que o eminente relator já concordou, inclusive, com esta modificação. Em segundo lugar, senhor presidente, queria aproveitar para saudar o eminente relator no que diz respeito ao esforço que Sua Excelência fez no sentido de consultar o maior número de pessoas possíveis que pudessem dar uma contribuição técnica para a solução desse difícil problema da modulação. E dito isto, senhor presidente, considerando inclusive que o relator se debruçou de forma minudente sobre todos os aspectos que dizem respeito à modulação, eu o acompanho integralmente, ressaltando inclusive que da semana passada para esta semana, o relator, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, ele prestou um esclarecimento, ao meu ver, muito importante quando, no item B, esclarece que ficam resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido. Essa era uma dúvida que eu tinha, é uma dúvida também que foi externada por vários advogados aqui presentes, e aproveito para elogiar o denodo com que se houveram e também o eminente Procurador-Geral da República, mas, em síntese, senhor presidente, acompanho integralmente a modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli, com a vênia dos que pensam de forma divergente. É como voto. Agradeço ao ministro Lewandowski e aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pela sua data natalícia do dia de ontem. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Obrigado, presidente. Na sessão passada, como lembrou agora o ministro Barroso, eu havia feito uma proposta mais restritiva em relação à questão dos medicamentos destinados ao tratamento da Covid-19. Mas confesso que, diante agora das considerações feitas pelo eminente relator e também preocupado, presidente, com a questão de uma certa consolidação de votos em relação a essa exigência do quórum e também este aspecto ressaltado no voto agora do ministro Ricardo Lewandowski, em que o relator também faz incorporação de preocupações que nós já havíamos manifestado quanto à proteção dos eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão do prazo das referidas patentes. Eu vou me alinhar ao posicionamento que o eminente relator trouxe, louvando mais uma vez pelo elaborado estudo que já fez no voto e agora também no que diz respeito à modulação, que é extremamente complexa. Eu sei que Sua Excelência, inclusive, fez consultas ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Relações Exteriores para avaliar o impacto, que continua sendo bastante grande. Eu tinha dito que pelo menos 3.000 e poucos, 3.400 medicamentos ou fármacos estariam atingidos por essa decisão, mas também confesso que em algum momento o nosso latim falta, na medida em que é muito difícil, tendo em vista o impacto desta doença, fazer a seleção dos medicamentos que, de fato, são utilizados no tratamento da Covid e aqueles que são também importantes no tratamento das sequelas deixadas por esta doença, como nós sabemos. Então, diante deste quadro, eu prefiro acompanhar o voto do eminente relator. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes.
Ministro Marco Aurélio, nosso decano, como vota Vossa Excelência? Presidente, esta é a 4ª sessão em que apreciamos o tema. Certo. E apreciamos o tema diante de uma inconstitucionalidade, como diria o ministro Sepúlveda Pertence, chapada. O processo é subjetivo. E não cabe no processo subjetivo apreciar situações concretas. Devem ser solucionadas as controvérsias, tendo em conta situações concretas, no juízo próprio e ouvindo-se os necessários, os interessados, não só aqueles que têm a patente prorrogada, a teor do que previsto no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Regência, que o Tribunal declarou inconstitucional, como também os que se opõem a essa prorrogação. Estamos diante de um caso exemplar de inconstitucionalidade útil. E quando o Supremo modula a decisão proferida, ele só estimula a edição de leis conflitantes com a Constituição Federal. Ele afasta a rigidez da lei maior do país, que é a Constituição Federal, como se não tivesse até aqui vigorado, como se tivesse ficado em stand-by, prevalecendo uma norma ordinária. O caso, a meu ver, é exemplar para não se ter a modulação. Não bato na tecla que sempre bati da contrariedade à modulação. Ressalto os aspectos da situação concreta. Em última análise, com voto extenso alusivo à modulação do relator, nós estaremos criando uma casta de privilegiados. Aqueles que, ante a passagem do tempo e também a demora na aprovação da patente, torno a dizer que a exclusividade surge, o direito à exploração de forma exclusiva surge com o protocolo da patente, aqueles que tiveram a incidência do parágrafo único. Qual é o interesse da sociedade? Presente o mercado, presente menores preços, é que haja o maior número possível de indústrias fabricando, e não entro na particularidade deste ou daquele produto, fabricando os produtos e, com isso, se tendo, mediante a concorrência, a salutar concorrência, a diminuição de preços no mercado. É esse o interesse social e não o interesse econômico-financeiro dos que têm o benefício do protocolo da patente, a vigência por 20 anos, e mais a prorrogação, em última análise, como se esse período fosse curto, para preservar o direito à invenção, a prorrogação desses 20 anos mediante o acionamento do parágrafo único. Não é interesse da sociedade manter casta privilegiada de industriais, um monopólio a todos os títulos contrários ao objetivo social da própria patente, o objetivo dos próprios produtos. Voto de forma contrária à modulação e ressaltando mais uma vez que, quando se adentra situações concretas, sem se ouvir os interessados, se deixa de observar a modula
do devido processo legal, que é o contraditório. É como voto. Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Como eu destaquei anteriormente, eu e o ministro Luiz Roberto Barroso restamos vencidos porque entendíamos que esse dispositivo, que estava em vigor há 25 anos, concedera uma segurança jurídica, uma confiança legítima, apta a levar inúmeros contratantes a firmarem contratos nesse período extravagante. Então, evidentemente que a não modulação seria com relação ao meu ponto de vista e ao ponto de vista do ministro Roberto Barroso, desastrosa. Seria uma não modulação com eficácia retroperante, anulando completamente todos os prazos. O ministro Dias Toffoli produziu um trabalho belíssimo, minucioso, não só no voto, como também na parte relativa à modulação. Eu, evidentemente, que modularia na mesma extensão do ministro Luiz Roberto Barroso, mas pelo critério da continência, o nosso voto estaria contido nos votos da modulação. Quer dizer, nós estaríamos modulando em maior extensão, mas estaríamos modulando. E acho muito importante modular. Então, com essas observações, eu vou acompanhando a modulação proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, eu vou modular, estou acompanhando o relator, em maior extensão. Por isso é que o resultado final ele deve ser proclamado no sentido de que o tribunal, por maioria de 9 votos, modulou a decisão nos termos do voto do relator, vencidos os ministros, por 8 votos, perdão, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Senhores ministros, são 16h09. Então, vamos suspender a sessão e reiniciaremos às 16h39, obedecendo o tempo regimental. Muito obrigado pela participação até então.